Se você tem mais de 40 anos, certamente você reconheceu a edição dessa cena do clássico Blade Runner do Ridley Scott. Trata-se de uma sociedade futurista. A grande questão hoje é a gente saber que sociedades futuristas não se resumem à questão da tecnologia. A própria sociedade do Blade Runner é uma sociedade não só muito injusta com os androides, mas também apresenta um alto nível de desigualdade social e muitos subempregos. O ponto central é a gente entender até onde o avanço tecnológico realmente representa um avanço na sociedade. Ultimamente, o grande amiguinho de todos, que foi a personalidade do ano, fez sua fortuna com diamantes de sangue, fez sua fortuna com trabalho escravo, sustentado por décadas de apartheid em condições subhumanas na África do Sul. O Ocidente, que se diz democrático, aquele mesmo que proíbe uma pequena ilhinha do Caribe de fazer comércio, aquele Ocidente que deu todo o apoio logístico necessário para que as ditaduras do Cone Sul pudessem ser o mais sangrentas possíveis, esse mesmo Ocidente apoiou irrestritamente a exploração de diamantes na África do Sul. Por quê? Porque economicamente convinha ao capitalismo. Hoje, a bola da vez da tecnologia são as baterias de lítio, são os carros elétricos, são aqueles smartphones e computadores que podem ficar dias sem serem recarregados. Todos eles têm duas coisas em comum: alta tecnologia, obviamente, e uma altíssima dose de exploração de trabalho escravo por detrás. Não se trata apenas de mostrar as contradições de que, como a Apple, por exemplo, se valeu de todo o financiamento público para conseguir produzir o seu celular inteligente, mas também indicar como o trabalho escravo sustenta a indústria de tecnologia hoje em dia. Essas superbaterias também são vendidas hoje como a panaceia para resolver o problema da poluição da queima de combustíveis fósseis pelo parque automobilístico. O que pouca gente sabe é que um componente fundamental dessas superbaterias é o cobalto. E o cobalto tem reservas superlimitadas. O Brasil, por exemplo, não chega a ter 0,1% das reservas de cobalto do mundo. No extremo oposto está a República Democrática do Congo, com quase 60% das reservas de cobalto. A forma com que esse mineral é extraído faz que democrático seja somente um rótulo de identificação do país e não uma realidade. Ali, crianças de 8 anos de idade são obrigadas a trabalhar de 15 a 16 horas sem a menor condição de trabalho, sem o menor equipamento de segurança, simplesmente para aumentar e aumentar mais ainda a produção desse mineral tão necessário para promover a suposta justiça no mundo, tão necessário para que a nossa civilização possa estar mais e mais evoluída. Uma coisa é a gente saber o que é evolução tecnológica, outra coisa é saber o nível de evolução da civilização. A nossa cultura ocidental, e sempre competitiva, coloca que aquele que vence, que aquele que tem mais dinheiro é o melhor, é o mais evoluído. Vamos ver, por exemplo, esses vídeos que falam da escala de Kardashev. Kardashev foi um astrofísico soviético que ele dividiu as possibilidades de civilização em uma escala, mas essa escala para ele dizia respeito ao nível de avanço tecnológico, não ao nível de evolução da civilização. Quanto mais recursos energéticos e quanto maior é o nível de colonização espacial, mais avançada é essa civilização. E as pessoas que são fãs do Elon Musk e as pessoas que são fãs dos carros elétricos, sem saber o trabalho escravo que está por detrás deles, acabam transformando o que eram estágios de nível tecnológico em estágio de civilização. Vamos ver, por exemplo, esse vídeo do Ciência Todo Dia. Vamos supor que você tivesse a chance de enxergar a civilização mais avançada do universo. O que você veria? Uma civilização assim avançada provavelmente já teria diversas tecnologias que nós nem sonhamos ainda. Observe como o cenário de fundo que fala da civilização mais avançada do mundo remete àquela cena do Blade Runner com a qual esse vídeo foi aberto.
remete também a um escritório altamente envidraçado em Nova York, no setor de Wall Street. Seria isso o mais avançado só porque tem mais dinheiro? Na verdade, o capitalismo atual, ele não supera a mão de obra servil pela mão de obra assalariada. O capitalismo atual, na maioria das atividades extrativistas em países do terceiro mundo, se vale regularmente da mão de obra escrava. Não é um desvio, não é um acaso, não é um produtor rural, não é um minerador assim que é um ponto fora da curva que usa mão de obra escrava, alguma desavisada indústria mineradora que matou um índio no Amazonas, alguma coisa. Não! É uma atividade regular. A base da economia do cobalto, que é fundamental para todo o avanço tecnológico que a gente assiste hoje em dia no que se refere à bateria, é sustentada por trabalho escravo, em bases regulares, com o amplo conhecimento dos industriais da sociedade ocidental que se valem desse produto para ter mais lucro. Na verdade, esse lucro é potencializado justamente devido à adoção desse tipo de trabalho. A segunda maior reserva de cobalto do mundo é da Austrália. Mas a produção de cobalto na Austrália fica muito aquém de suas potencialidades. A pergunta retórica é: onde será que o custo de produção do cobalto é mais barato? Na Austrália, que de alguma maneira o trabalho é regulamentado por alguns direitos da social-democracia ocidental, ou na República Escravocrata do Congo, sem direito trabalhista nenhum? A resposta parece ser bastante óbvia. Além da falta de uma análise histórica, social e econômica consistente, também falta questionar o que seria o avanço de uma civilização. Civilização de tipo 1 é a civilização que domina todos os recursos energéticos do seu planeta natal. Por que diabos, para você ser mais avançado, você teria que usar a totalidade da energia que você tem disponível? Se a gente fosse medir o avanço social e o avanço histórico, seria muito mais interessante a gente pensar em termos de desigualdade social. As sociedades mais desenvolvidas certamente não seriam aquelas com maior nível tecnológico, mas as com maior nível de igualdade. Vamos pensar, por exemplo, uma sociedade indígena, tida, entre aspas, com uma carga pejorativa muito forte no seu adjetivo, como primitiva. Uma sociedade onde o nível de igualdade entre os seus membros é muito maior do que a nossa sociedade tecnológica, onde o menino de 8 anos trabalha 15, 16 horas por dia para sustentar uma série de parasitas cuja fortuna muitas vezes supera a de muitos pequenos países do mundo. E é justamente esse parasitismo que está refletido na estrofe da célebre música da Internacional, dizendo: "Ó parasita, deixa o mundo." Ó parasita, deixa o mundo! Ó parasita que nutres do nosso sangue a gotejar! Será que de verdade estamos no apogeu de nossa civilização? Será que de verdade o nosso futuro é otimista? Eu acho que isso depende de que lado você está da expectativa de vida mundial. Os foguetes reutilizáveis da SpaceX têm se mostrado promissores. Então, talvez ir para o espaço continuará sendo caro por um tempo. Mas levando em conta que nós já reduzimos 90% do custo, eu diria que o futuro é otimista. Será que de verdade os custos de uma viagem espacial foram reduzidos em 90%? Ou será que esse custo está invisibilizado em todo o trabalho escravo que sustenta a indústria aeroespacial? Nunca se esqueçam que nós somos a civilização que há 500 anos descobriu que não era o centro do universo. Nós estamos na era de ouro da ciência e da exploração espacial. Dizer que a nossa civilização somente há 500 anos descobriu que nós não somos o centro do universo é uma injustiça muito grande com todas aquelas civilizações antigas que há mais de 5.000 anos demonstraram que seus conhecimentos astronômicos eram superiores aos conhecimentos da cultura ocidental até o século XIX. Porque nunca admitir que as pirâmides do Egito, que guardam um alinhamento com o cosmos e com o nosso planeta Terra, pudessem ter sido criadas por uma civilização tão ou mais inteligente quanto a nossa. Não me refiro a civilizações extraterrestres. Sem dúvida custa muito para a nossa sociedade sequer pensar na hipótese que as pirâmides foram construídas por negros. É mais fácil pensar em civilizações do outro mundo. É importante enfatizar
que a ideia de que o capitalismo fortalece a democracia e as liberdades é uma falácia. No nível mundial, o capitalismo globalista ele é absolutamente dependente do trabalho escravo na sua periferia. O que passa é que a gente, na nossa bolha de conforto, usufruindo de algumas das maravilhas tecnológicas, a gente não percebe. Muitas vezes, a gente nota a miséria nos nossos países, a gente nota o problema das crianças abandonadas. A gente pensa que isso somente, entre aspas, é um problema conjuntural, que uma boa gestão do governo poderia resolver isso. A gente nunca entende que isso é parte da engrenagem do sistema capitalista. Claro, a criança que no Brasil sobrevive de pegar restos no lixão, ela não alimenta a indústria do cobalto. A gente não consegue ver essa engrenagem, mas a gente tem que entender que essa criança no lixão, ela representa o subemprego, ela representa uma massa salarial mais baixa no Brasil, ela representa o achaque dos latifúndios contra o homem do campo, que obrigou que os pais dessa criança tivessem que vir tentar sobreviver na cidade grande ao invés de morrer de fome no campo. É essa mesma criança que vive no lixão do Brasil que extrai o cobalto tão necessário para o avanço tecnológico da nossa sociedade. Avanço da tecnologia, mas não da sociedade, não da humanidade e não da igualdade. Historicamente, a gente sabe que o avanço pela igualdade é algo absolutamente incompatível com o sistema capitalista. Se você gostou desse vídeo, por favor, além de deixar o seu like, escreva também um comentário. Isso ajuda muito a que o algoritmo entenda o vídeo como relevante. Se você já é inscrito, tente trazer um amigo, um parente, um namorado, uma namorada aqui para o canal. E se você conseguir, por favor, anote no comentário. Você bem sabe que um canal que busca ser crítico e foge do entretenimento fácil tem muita dificuldade em sobreviver aqui no YouTube. Por isso que o seu apoio nessas 3 coisinhas bastante simples que eu pedi é fundamental. Muito obrigado e nos vemos no próximo vídeo.